egoísta, ela não quer tirar vantagem nenhuma disso para si, ela está sempre procurando meios e formas para abençoar o filho, para ajudar o filho, para encorajar o filho. Se tiver apenas um pão, é capaz de dizer para o filho, olha, eu perdi o apetite, porque ela quer o melhor para o filho, ela dá o melhor para o filho, ela se sacrifica pelo filho. Essa é a mulher nota 10. Ela não apenas instrui com inteligência e sabedoria, mas o coração dela vai nesse pacote do ensino, do aprendizado. Porque ela não tem palavras apenas de sabedoria, mas ela tem também palavras de bondade e de bondade. Mas eu queria que você percebesse outro fato curioso, no verso de número 28, está escrito assim, levantam-se seus filhos e lhe chamam feliz. O que significa isso? Significa que essa mulher teve uma sabedoria maravilhosa. Ela tem mais de um filho, são filhos. E significa que ela não deu mais valor a um filho do que outro. Ela não priorizou um filho em detrimento do outro. Ela não comparou um filho com o outro. Ela não honrou mais um filho do que outro. Ela não presenteou um filho mais do que outro. Este é um grande risco. Os filhos não são iguais. Às vezes há filhos mais dóceis, mais amáveis, mais gratos, de temperamentos mais amenos. E o risco, às vezes, da mãe ou do pai é se aproximar mais daquele filho meigo, carinhoso, atencioso, obediente, submisso, é muito grande. Ou os pais falaram, olha, está vendo seu irmão aqui? Ele está agindo diferente de você. E de repente, em vez de ajudar os filhos nesse dilema, gera o quê? Ciúme, mágoa, ódio, jogando um filho contra o outro. Essa mulher teve esta habilidade de investir nos filhos e educar os filhos sem jamais comparar um filho com o outro, sem jamais ter preferência de um filho em detrimento do outro. Este erro foi cometido, por exemplo, por Rebeca, esposa de Isaque. Aquele casal que casou por amor, que esperou 20 anos para os filhos nascerem. Quando os filhos nasceram, cometeram esse grave erro. Jacó amava mais Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. O que aconteceu? O casal se separou no sentido de não ter mais afinidade, não separou conjugalmente, mas não havia mais comunicação entre o casal. Cada um viveu em função do filho predileto, jogaram um filho contra o outro, passaram a velhice na amargura e 20 anos esses filhos ficaram separados um do outro. Então, essa mulher nos ensina esse princípio. Ela investiu nos filhos, na unidade, na amizade, no relacionamento dos filhos. Qual o resultado disso? Dessa semeadura? A resposta está também aqui na Escritura, quando diz assim no verso 28, levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Sabe o que esses filhos dizem? Mamãe é uma mulher feliz, mamãe é uma mulher de bem com a vida. Eu fico pensando assim, o que é que os seus filhos diriam a seu respeito? Eles olham você, eles observam você, quando você está em silêncio, quando você está falando, quando você está calma, quando você está nervosa, quando você está trabalhando nas lides domésticas, quando você está indo para o seu trabalho, quando você está indo para a sua igreja, ou quando você está indo para uma festa, seus filhos estão de olho em você. Seus filhos sabem o que você às vezes conversa com a porta trancada do quarto lá com seu marido, eles ficam de butuca, eles ficam de olho, ficam de ouvido. E a pergunta é essa, será que seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Mamãe é uma mulher de bem com a vida, mamãe é uma mulher feliz. Se eu tivesse que escolher na terra uma pessoa verdadeiramente feliz, meu voto seria para minha mãe. Eu não vejo a minha mãe reclamando da vida, eu não vejo a minha mãe murmurando, eu não vejo a minha mãe amarga, eu não vejo a minha mãe azeda, eu não vejo a minha mãe falando mal do meu pai, eu não vejo a minha mãe falando mal de nós filhos, eu não vejo a minha mãe descontente com a casa. A minha mãe é uma mulher feliz, é uma mulher bem realizada na vida. Ela semeou na vida dos filhos e ela tem o retorno desses filhos. Mas agora, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo mais uma área da vida desta mulher. A relação dessa mulher com si mesma.
A relação dessa mulher com si mesma. E eu vou ver alguns textos. Primeiro, verso 17. Está escrito assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Essa mulher cuida bem da sua aparência, do seu físico. Se você ler o texto, você vai ver que essa mulher tinha múltiplas atividades. Ela era uma empresária, ela tinha negócios no país e fora dele, ela tinha muitos servos e servas para administrar, ela comprava, ela vendia, ela tinha múltiplas atividades. Porém, ela jamais se descuidou do seu próprio corpo. E isso é importante por quê? Porque é sabido isso, o homem é atraído por aquilo que ele vê, a mulher é atraída por aquilo que ela ouve. Então, a mulher sábia é aquela mulher que não permite que as lides da vida, que o corre-corre da vida, roube dela o tempo de cuidar de si mesma, cuidar do seu corpo. Essa mulher aqui, numa linguagem bem contemporânea, ela frequentava as academias de ginástica, ela malhava, ela não descuidava da sua aparência, ela não descuidava do seu corpo. Ela tinha tempo para o marido, ela tinha tempo para os filhos, ela tinha tempo para o próximo, ela tinha tempo para Deus, ela tinha tempo para os negócios, mas ela encontrava tempo para cuidar do seu corpo, da sua aparência. Há uma segunda coisa que eu chamo a atenção. Olha o verso 22b, quando está dizendo assim: ela se veste de linho fino e de púrpura. Essa mulher, ela sabia se apresentar. O linho e a púrpura eram as vestes mais caras, mais nobres, mais chiques da época. Em outras palavras, essa mulher, obviamente, ela ia para uma festa com o marido sem o marido ficar com vergonha. Ela tinha bom gosto, ela sabia se apresentar. Tinha hora de vestir a farda do trabalho, mas tinha hora também dela se vestir de forma bem apresentável para ir a uma festa, para ir a uma cerimônia pública. Ela tinha bom gosto. E eu quero dizer para você que bom gosto não passa por dinheiro, necessariamente. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que se vestem muito mal, porque não têm bom gosto. Quando você tem bom gosto, você é capaz de transformar coisas simples em coisas agradáveis, em coisas belas, em coisas apresentáveis. Então, a mulher nota 10 é aquela que cuida do corpo e cuida da aparência. Ela sabe vestir bem. Ela sabe vestir de forma certa para cada ocasião. Ela se apresenta de forma adequada para cada circunstância. E a mulher nota 10 é uma mulher que cuida disso, porque às vezes, se a mulher não se cuida, se o vestuário dela não é adequado, ela compromete seu próprio nome, ela compromete a sua própria honra, dependendo da maneira como se apresenta. Se ela se apresenta de uma forma vulgar, num ambiente que exige dela sobriedade, ela depõe contra si mesma, e essa mulher tinha esse cuidado aqui. Mas há uma terceira coisa que eu chamo a atenção. Versículo 21 e 25, está escrito assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. O verso 25b diz assim: e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Esta mulher não era ansiosa. Aqui está falando agora do espírito dela. Veja que ela cuida do corpo, ela cuida da aparência e agora ela cuida das emoções. Não dá para vestir uma roupa bonita para encobrir a ansiedade. A ansiedade vaza, ela transborda, ela aparece. Essa mulher não era ansiosa, ela não vivia roendo as unhas, ela não precisava recorrer sem necessidade a medicamentos para dormir, porque às vezes é uma questão clínica, médica, de prescrição médica, mas eu estou falando que essa mulher, ela era de bem com a vida. Em sendo de bem com a vida, ela tinha o espírito quieto, calmo, sereno, seguro. Mais do que isso, quando a Bíblia diz que ela não era ansiosa com respeito ao dia de amanhã, porque ela era uma mulher previdente. Há muitas pessoas que são ansiosas porque vivem deitados em berço esplêndido, não são cuidadosos,
não são precavidos, não são previdentes, deixa a vida me levar, empurra para debaixo do tapete, vai levando no peito e na raça. Quando chega o assunto, quando brota o problema, e se desespera. Por quê? Porque não agiu antecipadamente lá atrás. Essa mulher, antes do inverno chegar, ela já tinha preparado todas as roupas bem quentinhas para ela e para sua família. Ela agia com precaução e com previdência. Isso é importante, porque muito da ansiedade que as pessoas enfrentam hoje tem a ver com falta de precaução e de previdência. A Bíblia nos ensina, por exemplo, a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que a formiga faz? No verão, ela trabalha e estoca para o inverno. Isso nós precisamos fazer, aprendendo com esta mulher virtuosa. Mas eu quero focar uma última coisa dessa mulher aqui no versículo 25a. Está escrito assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. O que significa isso? Essa mulher entende que o mais importante não é o externo, é o interno. Há muitas pessoas que hoje passam 2 horas na frente de um espelho, cuidando da aparência, cuidando da pele, cuidando do rosto, usando os cosméticos para tentar dar a melhor aparência. Mas não passa sequer 1 minuto diante do espelho da palavra de Deus, fazendo uma maquiagem, uma beleza, um embelezamento do coração, das emoções, da mente, da alma. O que adianta ser uma pessoa tão exuberante externamente quando abre a boca, não tem sabedoria, não tem graça, não tem beleza interior? A mulher virtuosa era uma mulher que tinha um pleno equilíbrio entre o corpo e a alma, entre a mente e as emoções, entre o exterior e o interior. Ela entendia uma coisa: ela precisava cuidar do seu corpo, ela precisava cuidar das suas vestes, ela precisava cuidar das suas emoções. Mas ela entendia uma coisa: ela entendia que o que prevalece, o que fica, o que impacta, não é o passageiro, não é o externo, não é o superficial, não é a epiderme, são os valores morais, são os princípios. São esses valores eternos que faziam dessa mulher a mulher nota 10. Há muitas pessoas hoje que estão na passarela da beleza, que estão aí debaixo dos flashes, dos holofotes da fama, mas só tem casca, não tem cerne, só tem glamour, não tem conteúdo, só tem a aparência e beleza externa, mas não tem nenhum valor digno, íntegro, lá dentro do coração. E essa beleza, ela é vã, ela acaba com o tempo, ela murcha como uma flor que viceja de manhã e à tarde ela murcha e seca. Então essa mulher é exemplo para nós, é nota 10 no que concerne ao relacionamento dela com ela mesma. Agora eu gostaria de abordar um outro aspecto da vida dessa mulher, que é o relacionamento dela com o seu próximo. Há muitas pessoas que cuidam bem de si, que cuidam bem do cônjuge, que cuidam bem dos filhos, que cuidam bem dos negócios, que cuidam bem da casa, mas não têm nenhuma atenção voltada para o seu próximo. 2 coisas aqui me chamam a atenção acerca dessa mulher. Primeiro, ela ajuda as pessoas emocionalmente. Veja o verso 20, a parte A. Ela abre a mão ao aflito. Quando a Bíblia diz que ela abre a mão ao aflito, significa que há pessoas que estão à nossa volta, machucadas, feridas, esmagadas debaixo do rolo compressor das circunstâncias adversas. São pessoas que, mais do que uma ajuda financeira, precisam de um ombro amigo, precisam de uma palavra amiga, precisam de um tempo com você. Quando você vive a vida de forma altruísta, não vive para dentro, apenas pensando em você, no seu bem-estar, no seu prazer, no seu lazer, no seu conforto, mas você tem agenda para escutar as pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um conselho, que precisam de uma orientação, você então está agindo como essa mulher.
Diz o texto que ela abria a mão ao aflito. Há tanta gente à sua volta. Sejam pessoas pobres, sejam pessoas ricas, sejam pessoas cultas, sejam pessoas indoutas, sejam pessoas religiosas, sejam elas não religiosas. Há muita gente aflita hoje, precisando de encontrar um ouvido simpático, um coração generoso, uma alma altruísta, precisando de ajuda. Nós não vivemos no mundo de forma isolada, nós precisamos ser parceiros uns dos outros, companheiros uns dos outros, nós precisamos repartir não apenas recursos materiais, mas repartir também o nosso coração, ajudando as pessoas aflitas. Mas, em segundo lugar, essa mulher, ela cuidava do próximo, não apenas do ponto de vista emocional, mas o versículo 20 ainda diz, e ainda estende a mão ao necessitado. Essa mulher era rica, se você perceber, ela era uma empresária, ela tinha muitos servos, ela tinha muitos negócios, ela examinava um campo, uma fazenda e comprava essa fazenda. Porém, essa mulher não acumulava riqueza apenas para ela. Ela era generosa. Ela tinha prazer em ajudar os necessitados. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É muito mais gratificante, traz muito mais alegria, produz muito mais contentamento você ajudar alguém do que você ser ajudado por alguém. Porque quando você ajuda alguém, você tem que admitir que você tem o que o outro não está buscando e necessitando. Quando você ajuda alguém, você está admitindo que você já é duplamente abençoado a ponto de ter para você e ainda poder repartir com o outro. Então, quando você dá, quando você doa, quando você socorre, quando você contribui, quando você oferta, você está sendo feliz porque tem para dar e você está sendo feliz porque está vendo a pessoa necessitada sendo socorrida e assistida através da sua generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Porém, a Bíblia diz que reter mais do que justo é pura perda. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você nunca é tão pobre a ponto de nunca poder dar nada e você nunca é tão rico a ponto de nunca precisar receber nada. A Bíblia nos ensina que quem tem deve repartir com quem não tem. E eu pergunto, qual foi a última vez, mulher, que você fez uma oferta para alguém? Qual foi a última vez que você socorreu alguém? Qual foi a última vez que você separou do seu salário um dinheiro para você levar uma ajuda para alguém que está precisando de socorro? Eu posso lhe garantir que quando você semeia mais, você colhe mais. Colhe mais daquilo que você semeou e colhe mais de alegria, de contentamento e de regozijo na presença de Deus.